Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Oráculo dos Druidas. Me chamo Osvaldo e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre escolas de Ogham. Bem, do que se trata então as escolas de Ogham? Da mesma forma que existem escolas de interpretação de tarô ou de Lenormand, também há escolas de interpretação do Ogham. Acontece que elas não são muito bem estruturadas e as pessoas têm muitas dúvidas do que se trata essas escolas, quais são as principais características. Então hoje eu venho esclarecer aí quais são essas escolas de interpretação e suas principais características. Mas antes, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a origem do oráculo, a origem do alfabeto ogâmico. Então eu vou falar só um pouquinho para que vocês entendam de onde surgiu então essas escolas e o contexto histórico. Então onde surgiu? Surgiu o alfabeto Ogham no sul da Irlanda, aproximadamente no século IV, em monumentos ogâmicos, ou seja, em pedras. Acredita-se que a origem do alfabeto seja anterior e que foi registrada em materiais perecíveis, como madeira, e é por isso que nós não temos esses dados arqueológicos nos dias de hoje. Mas há duas teorias principais que falam sobre a origem do Ogham. Uma é a origem druídica ou pagã, ou pré-cristã, que fala que quem criou o Ogham foram os druidas. Para quê? Para mandar mensagens secretas, para lançar encantamentos ou mesmo para utilizar como oráculo. Outra teoria também muito aceita é a teoria cristã. Essa teoria ela fala que quem inventou o Ogham foram as primeiras comunidades cristãs da Irlanda que tinham uma necessidade em registrar em alfabeto nativo a língua irlandesa. Bom, a gente não sabe qual é a teoria mais correta. Sabemos que o Ogham ele surge a partir do latim, então ele é fortemente influenciado pelo alfabeto latino. E depois, posteriormente, quando os irlandeses se espalham ao redor do mar da Irlanda, eles vão levar aí esse alfabeto consigo. Então nós vamos encontrar inscrições ogâmicas no País de Gales, na Escócia, na Cornualha. Todas essas inscrições estão em língua irlandesa. Então o que nós sabemos é que com certeza o alfabeto surgiu na Irlanda para registrar a língua irlandesa. Certo? Depois, no período medieval, nós encontramos aí os manuscritos medievais que vão tratar sobre o Ogham. Então, nesses manuscritos são de extrema importância, porque são eles que vão descrever a origem das letras, palavras-chave, enfim, várias informações, inclusive lendas, que falam sobre o Ogham, tá? Bom, e aí nós também vamos falar um pouquinho sobre a origem mítica do Ogham. Quem criou o Ogham, segundo a mitologia, foi o deus Ogma. Ogma é um campeão dos Tuatha Os Tuatha são os deuses irlandeses, é a tribo dos deuses. E ele gravou o primeiro Ogham 7 vezes em um galho de bétula, 7 vezes a letra B, num galho de bétula, para mandar uma mensagem ao deus Lugh que sua esposa seria levada 7 vezes ao reino das fadas, a menos que a bétula não a proteja. Então, quer dizer, além de ser uma mensagem secreta, o Ogham também foi utilizado como um encantamento. O Ogma é um deus descrito, além de ser um campeão, de ser um grande deus forte, ele também é descrito como face de sol e com o epiteto de boca de mel, pois ele é um deus muito eloquente, é um deus muito ligado à poesia. Então essa capacidade poética do deus Ogma lhe dá esse epiteto de boca de mel. E face do sol é uma referência, talvez, uma ligação com o deus gaulês Ógmios. Lucano registra Ógmios como um deus também campeão, associado a Hércules, e que tinha um rosto sorridente. Então talvez essa face de sol seja uma referência que Ogma tinha um rosto sorridente. Então nós já sabemos aí como surgiu o Ogham historicamente e mitologicamente. Mas nós conhecemos o Ogham principalmente através do renascimento ogâmico que acontece no começo do século XX, ou na primeira metade do século XX.
através do livro, o famoso livro de Robert Graves, A Deusa Branca. E esse livro é de extrema importância porque nós vamos ver depois a influência que ele tem nas escolas. Esse livro, A Deusa Branca, ele foi escrito em 1948 por Robert Graves, que é um mitólogo e poeta. Ele baseou-se, né, nas teorias de Macalister, que era um estudioso, um acadêmico, que inventou, pesquisou uma teoria hoje já não aceita, que o Ogham teria surgido na Gália ou em alguma região no norte da Itália. E essa teoria, apesar de não ser aceita, Robert Graves ele escreveu um livro baseando-se nisso e indo muito além. Ele também inventou o calendário celta das árvores. Esse é muito famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar no calendário celta das árvores. Bom, esse calendário de celta não tem nada, ele foi inventado por Robert Graves, que viu um padrão, né, no alfabeto Ogham e tirou essa conclusão que os antigos celtas teriam utilizado como um alfabeto, ou melhor, como um calendário. Né? A gente sabe que os celtas não usavam o Ogham como um calendário. E ele também associou o Ogham a um poema galês chamado Cat Godel, ou As Batalhas das Árvores. Os estudiosos também dizem que não há nenhuma ligação entre o poema galês e o alfabeto irlandês. Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante essa associação mitológica que o Robert Graves dá ao Ogham. Então, eu diria que esse é um bom livro para quem gosta de poesia, para quem gosta de mitologia, mas para quem quer seguir algum contexto histórico, ele não é um livro muito indicado. Bom, de qualquer forma, ele é muito importante, porque é esse livro que vai fazer com que ressurja esse interesse pelo Ogham, principalmente pelas comunidades pagãs. Então, os neopagãos, eles têm um apreço muito grande por esse livro, que vai dar origem aí a várias escolas de interpretação do Ogham. Então, agora nós vamos falar um pouquinho das escolas propriamente ditas, né? E a primeira escola que eu quero falar com vocês, eu denominei de Escola das Árvores. Bem, por quê? Eu vou explicar. Ela é uma escola que se baseia principalmente nesse livro do Robert Graves. E ela vai pegar apenas o significado das árvores para chegar-se à interpretação oracular. Primeiro, ela se populariza no final da década de 80 e se baseia-se no livro A Deusa Branca, como eu havia dito. Ela é muito popular entre os neopagãos e o principal livro aí que propagou essa escola é o The Celtic Tree Oracle, de Lizzie Collin Murray, ou Murray. Bom, esse livro aí, ele é muito importante, ele é acompanhado de um baralho lindíssimo e ele é muito importante porque ele que vai trazer todo esse contexto de Ogham, o Ogham das árvores, o Clan Ogham, para a comunidade neopagã. Então, desse livro surgem também outros livros, e cada um tem uma característica própria e uma interpretação própria para chegar ao significado oracular das letras. Né? Então, quais são as principais características da Escola das Árvores? A principal característica são os folclore das árvores, ou seja, eles vão chegar no resultado, vão chegar no significado oracular das letras, estudando o folclore das árvores em terras celtas. Então vamos supor, digamos que o folclore na Irlanda, varrer com galhos de bétula para afastar o mal. Então eles agregam este conhecimento no significado oracular da letra que corresponde a bétula no alfabeto Ogham. Lembrando que nem todas as letras têm origem em nome de árvores, mas nessa escola todas as letras estão associadas às árvores e, portanto, todos os significados estão ligados à tradição das árvores, certo? Então eles vão estudar, além do folclore, o uso medicinal das árvores e arbustos, fazem uso muito grande do calendário celta das árvores, mesmo sabendo que não é um calendário originalmente celta, mas hoje a comunidade pagã utiliza muito esse calendário celta das árvores. Quando não há esse contato com as árvores direto, porque uma das características dessa tradição também é a meditação, ou seja, você vai até o bosque, até a floresta e entra em contato com os espíritos da natureza, com os espíritos da árvore em específico que você quer estudar.
Mas nem todo lugar do mundo tem as árvores que estão relacionadas ao Ogan. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo é muito difícil você encontrar carvalho, azevinho, enfim, várias árvores são muito difíceis. Então, outro costume dessa escola é associar as árvores do Ogan com árvores nativas de onde ele está, ou onde eles estão. O que isso significa? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma árvore que tem uma mitologia própria e que ela está ligada com a mitologia do carvalho. Então eu posso fazer associação com essa árvore. Ou então fazer também alguma associação botânica, né? Aqui no Brasil tem uma árvore que as características botânicas dela são parecidas com a árvore do Ogan lá do outro lado do oceano. As pessoas também fazem muito uso dessas associações e é muito comum. Além de estudar também os mitos e lendas celtas, certo? Essas são as principais características. A segunda escola principal é o que eu denominei de escola reconstrucionista. Bom, essa escola ela vai surgir na década de 90, ela se baseia-se principalmente naqueles manuscritos medievais que eu havia dito, que é o Tratado de Ogan e outros manuscritos, tá? que encontra-se no livro de Balimote, enfim. E eles também se inspiram ou se baseiam em estudos acadêmicos, em estudos que visam aí o estudo histórico e arqueológico do Ogan. E ele é principalmente popular entre os reconstrucionistas e o principal livro é o livro Ogan Weaving World Wisdom, da Erin Rowan. Esse livro é fantástico. Existem outros livros que falam sobre Ogan reconstrucionista, mas eu não li. Esse foi o único livro que eu li e que eu posso recomendar, porque ele é um livro muito bom. As principais características da escola reconstrucionista, que é bem diferente lá da escola das árvores, é informações históricas consistentes. O que é isso? Eles se baseiam principalmente na história, na origem do Ogan, originalmente. Pouca influência New Age, pouca influência mística, digamos assim. E eles vão chegar no significado oracular das letras através do nome das letras. Porque, como eu disse, nem todas as letras têm origem em nome de árvores. E isso é muito importante, principalmente para essa escola reconstrucionista. Eles também se baseiam no significado oracular nas palavras Ogan, que são palavras-chave que nós encontramos naqueles manuscritos medievais. Eles também estão muito ligados à poesia. Todos os livros que eu já li sobre reconstrucionismo, enfim, fala muito da poesia associada ao Ogan. E a cosmologia celta também. Associar a Ogan a essa triplicidade de terra, mar e céu é algo muito comum dentro dessa escola reconstrucionista. Aí você deve estar pensando, nossa, é muito séria essa escola, ela é muito rígida porque é tudo baseado na história, na comprovação, enfim. E na verdade eu posso dizer para você que não é, porque ela tem uma coisa chamada gnose pessoal não comprovada, que a sigla em inglês é UPG. O que significa essa gnose pessoal? Gnose pessoal significa que é um conhecimento pessoal que há dentro de cada pessoa. Para você chegar ao significado oracular das árvores, ou melhor, das letras, você também pode acessar esse conhecimento que é próprio e que você não precisa comprová-lo historicamente, enfim, para você utilizar numa interpretação de oráculo. Então, ela tem essa parte também que eu posso dizer que seria mística, que é a gnose pessoal. Eu gosto muito dessa escola reconstrucionista e muitas vezes eu utilizo a minha gnose pessoal para chegar ao conhecimento e interpretação das letras do Ogan. A terceira escola, que eu acho que talvez seja mais polêmica, algumas pessoas talvez não vão concordar comigo, é o que eu denominei de escola do esoterismo ocidental. Ela também vai surgir na década de 90, ela se baseia-se no esoterismo ocidental. Para quem não sabe o que é esoterismo ocidental, é um conjunto de práticas mágicas e esotéricas medievais, renascentistas, da Idade do Ferro, da Europa Ocidental, o que influenciou a Europa Ocidental, incluindo, por exemplo, a Cabalá, a filosofia grega e outros. Então, esse esoterismo ocidental ele tem um padrão
Para quem não sabe, utiliza-se, por exemplo, os 4 elementos, né, da tradição grega, o círculo mágico que nós vamos ver aí durante o período medieval, naqueles grimórios, também utilizado na magia cabalística, enfim. Resumindo, o esoterismo ocidental é o conjunto de práticas mágicas esotéricas da Europa Ocidental durante vários séculos. E essa escola é muito popular entre os magos e xamãs. Tá? Algum dos livros é o Xamanismo Celta, de John Matthews. John Matthews escreveu muitos livros sobre tradição celta, tradição esotérica ocidental, Templários, Graal, Rei Arthur, enfim, ele já escreveu de tudo. E tem muito tarô, oráculo e coisas do tipo também que foram criadas por John Matthews, junto com sua esposa Kathleen Matthews. O outro grande nome dessa escola esotérica é o John Michael Greer, que também tem uma pegada muito forte, principalmente só que de um contexto bem diferente. O John Michael, ele se influencia pela Golden Dawn, que é uma escola esotérica do final do século XIX, que fala muito, que resgata muito o esoterismo ocidental. E o John Michael Greer, ele tem uma outra pegada diferente do John Matthews, tá? E o outro que nós temos aí é o New Celtic Oracle, do Nigel Jackson e Nigel Pennick. Não sei se é assim que se pronuncia o nome deles, mas esse livro, que já está esgotado, enfim, ele também vem com um baralho muito bonito, e ele se baseia principalmente na mitologia arturiana, nessa busca do Santo Graal, que é uma coisa muito legal, que eu também gosto bastante, e tem um contexto esotérico no livro também muito interessante. Então, quais são as principais características dessa escola do esoterismo ocidental? Que a gente vê que existem várias formas, né? Eles não são. Eu tentei reunir tudo dentro de uma escola, porque existem variações. Então, as principais características da escola do esoterismo ocidental primeiro, se baseiam nos 4 elementos, mais o 5º elemento, que é o espírito. Não são todas, mas a grande maioria se baseia desta forma, né, associando cada letra do Ogum a uns elementos da tradição esotérica ocidental. Para quem é da Wicca, por exemplo, vai saber do que eu estou falando. O norte é a terra, o sul é o fogo, o leste é o ar e o oeste a água. Isso é tradicional da escola esotérica ocidental. Não tem nenhuma ligação com o druidismo, certo? Outra coisa que é muito comum é a roda de 4 direções, ou 8 direções, que eu também já vi, e mais o centro. Isso daí é muito comum também, associar o Ogum a essas direções, né? Como eu havia dito, também tem uma ligação aí com os 4 elementos, enfim. Jornadas xamânicas, essa daí com certeza está ligado principalmente ao John Matthews e Kathleen Matthews, que faz as suas jornadas xamânicas e entra em contato com os espíritos da natureza, deuses, ancestrais, enfim, para chegar ao significado oracular das letras. E a magia cerimonial é principalmente relacionado ao John Michael, que se baseia, como eu havia dito, na escola lá da Golden Dawn, que é uma ordem esotérica relacionada à magia cerimonial. Todos eles se baseiam de alguma forma ou outra em lendas arturianas, e eles têm como fonte aí o misticismo, né? Jornadas xamânicas, práticas mágicas esotéricas, enfim, todas essas escolas, por mais que sejam diferentes, elas têm aí essa influência mística como característica, certo? Então essas são as 3 principais escolas sobre o Ogum, e eu queria falar um pouquinho sobre vocês o que eu acho dessas escolas. Bem, de todas, eu vou ser sincero, a que eu mais gosto é a reconstrucionista, mas isso não significa que a escola reconstrucionista seja a melhor. Muito pelo contrário, todas elas são boas, nenhuma é melhor do que a outra. Contudo, há muitas pessoas que me perguntam: Oswaldo, tem como misturar essas tradições? Bem, eu acho que você, a princípio, tinha que escolher qual delas você vai seguir. Se é a das árvores, que é a mais tradicional, que é a mais popular, se é a reconstrucionista, que requer um pouco mais de estudo, de pesquisa, ou se é a mística esotérica, que também é muito boa.
você tem que escolher uma dessas três, ou pode seguir uma e agregar algumas coisas de outra escola. Por quê? Porque se a gente for fazer uma mistura de todas, a gente vai ver que elas têm muita diferença entre uma e outra. Eu vou dar só um pequeno exemplo para que vocês entendam. Na tradição das árvores, a letra Kert, que está relacionada à macieira, o significado dela baseia-se no folclore, nas lendas da macieira. Então, a macieira é uma árvore muito bem quista pelos celtas. Então, como que nós podemos fazer a interpretação da macieira na escola das árvores? Então, qual o significado oracular da macieira? Juventude, saúde, longevidade, cura, enfim, coisas muito positivas. Na escola reconstrucionista, o significado é completamente diferente. Por quê? Porque originalmente Kert não significa macieira ou maçã, significa farrapo ou andrajos, roupas velhas. E nas palavras Ogham diz que é o abrigo de um lunático ou de uma pessoa louca. Então o significado oracular dessa letra para a escola reconstrucionista é justamente loucura, perdas, pobreza, incompreensão. Então são dois significados completamente diferentes, que se baseiam em dados diferentes para chegar ao significado oracular. Então fica a seu critério, se você quer seguir uma ou outra. Eu acredito que dê sim para agregar de uma de outra. Eu, por exemplo, gosto muito da escola reconstrucionista, mas eu agrego também tanto da escola do esoterismo ocidental, que eu gosto muito, como também da escola das árvores. E eu não descarto nada disso. Eu, pelo contrário, eu gosto muito de agregar. Porém, quando há essas diferenças muito drásticas, a gente tem que saber em qual escola a gente vai seguir. Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado e até mais.